Imagina que você está fazendo uma reforma num lugar com séculos de história e um pedreiro acha, escondido numa parede, um livro de leis antigo, esquecido. E lendo esse livro, você descobre que tudo que sua empresa, seu país, sua cultura, tudo que vinha sendo feito há gerações estava fundamentalmente errado. O que você faria? Foi exatamente isso que aconteceu com Josias, rei de Judá, e hoje a gente vai mergulhar numa das reformas religiosas mais violentas e radicais da história. O nosso material aqui é o capítulo 23 do segundo livro de Reis, e a gente está usando o apoio das notas da Bíblia de Estudo Roman e da Nova Almeida Atualizada. A nossa missão é entender não só o que o Josias fez, mas a escala disso, a brutalidade e a pergunta que fica no final. Por que, depois de tudo, o legado dele parece ter evaporado tão rápido? E o que é fascinante nessa história é como um único texto, o livro da Aliança, virou o catalisador de uma revolução. A gente não vai só listar os fatos, mas investigar a simbologia por trás de cada ato. Por que queimar ídolos num lugar específico? Por que profanar um altar com ossos humanos? Cada passo dele foi, assim, um ato calculado, uma declaração de guerra teológica e política. Certo, então vamos desvendar isso. A história explode em Jerusalém com uma convocação geral. O texto diz que o Josias reuniu todo o povo, do menor ao maior, lá no templo. Ele mesmo lê, em voz alta, as palavras desse livro recém-descoberto. E depois ele faz um juramento público, uma aliança, de seguir os mandamentos daquele livro. E o texto termina dizendo, e todo o povo anuiu a esta aliança. Parece simples demais, né? Todo mundo simplesmente concordou assim, de boa. As notas de estudo falam se teve alguma resistência, ou se foi tipo, a liderança topou e o resto teve que seguir. Olha, essa é uma excelente pergunta porque provavelmente não foi tão unânime quanto soa. Esse ato é, antes de tudo, uma jogada política genial. Não é só um rei impondo sua vontade. Ao fazer uma cerimônia pública, ele cria tipo um plebiscito. Ele força todo mundo, sacerdotes, anciãos, oficiais, o povo comum, a tomar uma posição. É uma renovação formal da Aliança do Sinai, a base da identidade da nação. Ao envolver todo mundo, ele constrói uma base social para as medidas incrivelmente duras que estavam por vir. Qualquer um que se opusesse depois não estaria se opondo só ao rei, mas ao pacto que o próprio povo selou. Então ele basicamente garantiu o apoio popular antes de começar a parte mais controversa. E essa parte começa imediatamente com força total, mirando no coração do sistema, o próprio Templo de Jerusalém. Exatamente. A primeira ordem é para o sumo sacerdote Ilquias, uma faxina completa. Ele manda tirar do templo todos os objetos de culto a Baal, a deusa Acera e a todo o exército dos céus. Só para a gente entender melhor, quem eram essas figuras? Quando o texto fala em exército dos céus, não está falando de anjos, certo? Não, de jeito nenhum. O exército dos céus se refere ao culto astral. Sol, lua, planetas, constelações. Era uma influência fortíssima das potências da época, como a Síria e a Babilônia. Baal era um deus cananeu, da fertilidade, da tempestade, um concorrente direto de Javé. E Acera era vista por muitos como uma consorte divina, uma deusa-mãe. O ponto chocante aqui, que as análises ressaltam, é que esses cultos não aconteciam em segredo. Os símbolos e utensílios estavam dentro do templo de Javé. A religião oficial era, na prática, um sincretismo profundo. E o que o Josias faz com esses objetos, ele não só os remove. O texto diz que ele os queima fora de Jerusalém, no Vale do Cedron, e leva as cinzas para Betel. Por que essa logística toda? Essa escolha de locais é uma jogada de mestre em guerra psicológica. Levar as cinzas dos ídolos de Jerusalém para Betel não é só descarte. Betel era o centro original da adoração alternativa do Reino do Norte, Israel. Foi estabelecido séculos antes por Jeroboão para competir com Jerusalém. Então o que o Josias está fazendo é o equivalente a demolir um monumento de um rival e usar os escombros para profanar o lugar mais sagrado dele. É uma mensagem brutal. A limpeza do templo foi só o começo.
Mas essa purga, como você disse, não se limitou a objetos. Atingiu pessoas e práticas também. Sim, e de forma implacável. Ele destitui os sacerdotes que os reis anteriores tinham nomeado para servir a esses outros deuses. E aqui vem um detalhe impressionante. Ele derruba as casas dos prostitutos cultuais que estavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Peraí, prostituição cultual dentro do complexo do templo? O que era exatamente isso? Era um ritual? Exatamente. Eram rituais de fertilidade associados a esses cultos cananeus. A presença disso, literalmente ao lado do lugar mais sagrado do judaísmo, mostra a profundidade da crise. Para entender como se chegou a esse ponto, a gente precisa lembrar dos antecessores de Josias. O avô dele, Manassés, reinou por 55 anos e é descrito como o pior rei de Judá, alguém que promoveu ativamente todos esses cultos. O pai de Josias, Amon, seguiu o mesmo caminho. Então Josias herda um sistema religioso e político completamente corrompido. A reforma dele é um tratamento de choque contra um câncer que já estava em todo o corpo. E a próxima parte da história é de revirar o estômago. A gente está falando de sacrifício de crianças no Vale de Inom, o que era exatamente Tofete. Tofete era um local no Vale de Inom, ali nos arredores de Jerusalém, onde se praticava o culto a Moloque. E sim, isso envolvia o sacrifício de crianças pelo fogo. Era a prática mais abominável aos olhos da lei hebraica. Josias não apenas proíbe, ele profana o lugar, tornando-o ritualmente impuro para sempre, para que ninguém nunca mais pudesse usar para aquele fim. E ele não para por aí. Ele também remove os cavalos e queima os carros do sol, que ficavam na entrada do templo. Isso soa quase mitológico. O que eram esses carros? Provavelmente eram representações simbólicas, talvez esculturas, ou mesmo carros em miniatura. É uma influência direta da religião mesopotâmica, onde o deus Sol, como Shamash, era uma divindade maior e era imaginado cruzando o céu numa carruagem. Tê-los na entrada do Templo de Jerusalém era uma concessão religiosa e política gigantesca aos suzeranos assírios. Ao destruir esses carros, Josias não está só purificando a religião, ele está fazendo uma declaração de independência política. O que me impressiona é que essa reforma não se limita a ajudar o reino dele. Ele avança para o norte, para o território do antigo reino de Israel, que já tinha sido destruído. Ele vai até Betel. E esse é o clímax da purificação. Como a gente falou, Betel era a anti-Jerusalém, o símbolo da rebelião religiosa. Josias vai até lá, derruba o altar que Jeroboão construiu, queima o poste-ídolo de Aserá, e aí ele faz algo extremamente chocante. Ele manda abrir as sepulturas de um cemitério próximo, retira os ossos humanos e os queima sobre o altar. Queimar ossos humanos no altar? Para os padrões de hoje, isso soa incrivelmente violento e intolerante. Como as fontes lidam com essa tensão? Do ponto de vista do texto, essa não é uma violência aleatória. É o ato máximo de profanação. Um altar é um lugar sagrado. O contato com a morte, especialmente ossos humanos, o tornaria permanentemente impuro, inutilizável. É a forma que Josias encontra de garantir que aquele altar rival nunca mais seja reconstruído. Mas o mais incrível é que essa ação específica foi, segundo o texto, profetizada séculos antes. Assim, tem a história dentro da história aqui, que é fantástica. Exato. O livro de um Reis conta que, quando Jeroboão inaugurou aquele altar, um homem de Deus anônimo o confrontou e profetizou que um futuro rei da dinastia de Davi, chamado Josias, viria e sacrificaria os sacerdotes idólatras e queimaria ossos humanos sobre aquele mesmo altar. E agora, séculos depois, Josias está lá, cumprindo a profecia ao pé da letra. Isso dá uma legitimidade quase mítica, sabe? Divina para tudo que ele está fazendo. E enquanto ele está lá, no meio dessa destruição toda, ele vê um túmulo com uma inscrição e pergunta de quem é. Os locais respondem: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. E a reação de Josias é imediata.
Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Esse gesto de respeito em Betel é fascinante. Mostra que ele não estava só numa fúria destrutiva. Ele está fazendo uma distinção cuidadosa entre o que ele considera profano e o que ele considera sagrado, segundo a própria tradição dele. Ele se vê como um agente da ordem divina, não só um rei com um machado na mão. Depois de toda essa faxina, essa destruição, parece que ele sentiu que precisava de um momento de união, de celebrar algo positivo. E é aí que entra a Páscoa, né? Sim, a celebração da Páscoa funciona como o grande final da reforma. É o ato construtivo depois de tanta demolição. A Páscoa comemora a libertação do Egito, é a história de fundação da nação, e o texto faz questão de dizer que nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. O que tornou essa Páscoa tão especial, tão única na história, foi só o tamanho da festa? Não foi apenas a escala. As análises sugerem que a singularidade estava na adesão estrita ao que estava escrito no livro da aliança recém-encontrado. Provavelmente o livro exigia que a Páscoa fosse uma peregrinação nacional celebrada por todos em um único lugar, Jerusalém. Por séculos, as pessoas talvez celebrassem em casa, nas suas vilas. Josias centraliza tudo. É mais um passo para consolidar o Templo de Jerusalém como o único lugar legítimo de adoração. E o texto nos dá uma data. Isso acontece no 18º ano do reinado dele, o que mostra que essa reforma foi o projeto central da vida dele. Então a gente tem um rei que, baseado num texto antigo, purifica a religião, unifica a nação, cumpre profecias e restaura a celebração mais importante do calendário. O final dele deveria ser glorioso, mas o que acontece é o exato oposto. É súbito, confuso e trágico. É um balde de água fria geopolítico. A história muda de ritmo drasticamente. O faraó Neco, do Egito, está com seu exército marchando para o norte, em direção ao rio Eufrates. O objetivo dele é ajudar o que resta do Império Assírio, que está desmoronando, a lutar contra a nova superpotência emergente, a Babilônia. E Josias decide ir ao encontro dele em Meguido para confrontá-lo. Por quê? Qual era a lógica? Tentar afirmar sua independência agora que a Síria estava fraca? É a pergunta de $1 milhão. A geopolítica da época era um tabuleiro de xadrez caótico. A Síria, que dominou a região por séculos, estava em queda livre. A Babilônia em ascensão, e o Egito, uma antiga potência, tentando se reafirmar, apoiando os assírios para frear os babilônios. A intervenção de Josias pode ter sido uma aposta, talvez ele estivesse se aliando discretamente à Babilônia, tentando cortar a ajuda egípcia, ou talvez fosse um ato de excesso de confiança, acreditando que, por ser um rei justo, teria proteção divina. Seja qual for o motivo, foi um erro de cálculo fatal. O texto é seco e brutal. Neco o matou e Megido, quando o viu. Ponto. E com essa morte, o movimento de reforma sofre um golpe do qual não se recuperaria. O que acontece a seguir parece um desastre em câmera lenta. Exatamente isso. O povo de Judá age rápido e coroa o filho de Josias, Joacás. Mas ele reina por apenas 3 meses. O faraó Neco, na volta, não gosta da escolha. Ele depõe Joacás, o prende e o leva cativo para o Egito, onde ele morre. A independência que Josias lutou para construir acaba ali. E Neco não para por aí. Ele assume o controle da situação. Sim, ele age como um novo suzerano de Judá. Ele escolhe outro filho de Josias, Eliaquim, o coloca no trono e, num ato de pura dominação, muda o nome dele para Jeoaquim. Mudar o nome de um rei vassalo era uma demonstração clássica de poder. E para completar, ele impõe um pesado tributo em prata e ouro sobre Judá. Joaquim se torna um rei fantoche, governando em nome do Egito. E a avaliação do reinado desses 2 filhos é demolidora. O texto diz que tanto Joacás quanto Jeoaquim fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A grande e violenta reforma de Josias, que parecia ter mudado tudo, desmorona da noite para o dia. Como isso é possível? A estrutura de poder mudou. A influência estrangeira, que Josias combateu com tanto fervor, retorna com força total através do Egito. Os novos reis, para sobreviver politicamente e pagar os tributos, provavelmente tiveram que reverter as políticas exclusivistas do pai e ser mais tolerantes com outras práticas, outras alianças.
O sistema que Josias tentou erradicar era resiliente, e sem a mão de ferro dele para suprimi-lo, ele simplesmente voltou. Então, no final das contas, o que essa história toda nos diz? A gente viu uma reforma de uma escala impressionante, uma tentativa de um rei de reformatar a alma de uma nação com base em um livro. Ele destruiu ídolos, centralizou o culto, promoveu uma Páscoa histórica. E, no entanto, a velocidade com que tudo se desfaz após a morte dele é o ponto mais chocante da narrativa. Levanta uma questão fundamental sobre a durabilidade de mudanças impostas de cima para baixo. Apesar da cerimônia pública da aliança, parece que a reforma não criou raízes profundas o suficiente na cultura e, principalmente, na elite do poder, para sobreviver sem seu arquiteto. A fé do povo talvez não tenha mudado tanto quanto a liturgia oficial. E no fim, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que uma grande mudança, por mais bem intencionada e radical que seja, consegue sobreviver se depender da visão e da força de uma única pessoa? Ou uma transformação de verdade, para ser duradoura, precisa de algo mais? De um processo talvez mais lento, que se enraize na cultura do povo de uma forma que resista às inevitáveis tempestades políticas que sempre vêm depois?